Olá, estamos em mais um outro Psiquiatria BH e Conexões aqui, hoje com convidados, né, Vanessa? Vanessa está aqui comigo também, e nós teremos duas colegas Tá. aqui, convidadas para falar sobre um tema muito importante, muito quente atualmente, né? São os transtornos de neurodesenvolvimento. Vamos tentar focar um pouquinho na questão do transtorno de espectro autista, né? E também no TDAH. Então, convidei aqui para a gente conversar hoje duas pessoas que são parceiras nossas do Elo, né? E aí depois vocês podem falar um pouquinho também do espaço, né? Que é a Laura de Araújo Parreiras, que é psicóloga, né? E também a Marina Freitas, que está aqui conosco, que é diretora lá da Elo, tá bom? Bom, vamos começar então falando um pouquinho sobre esses conceitos gerais aí, esse que tem sido um problema, inclusive, importante hoje, né? As demandas hoje de consultório, de atendimento e etc., são muito frequentes. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho, quem gostaria de começar, talvez, um pouquinho, falar sobre a questão desse conceito de transtornos, né, ou dificuldade de neurodesenvolvimento, como que a gente pode iniciar uma abordagem geral sobre esse problema, né? Como é que, geralmente, quem procura, quem busca esse auxílio e como que a gente pode orientar, por exemplo, os pais em relação a isso? Ótimo. A demanda hoje tem aumentado, né, a gente tem, percebido e ouvido falar cada vez mais sobre transtornos no neurodesenvolvimento e falando muito também sobre diagnósticos cada vez mais cedo, né, mais precoces. Atualmente, na clínica, principalmente chegam as demandas por indicação de escolas ou também já de neuros ou psiquiatras, né, vocês aí como parceiros, porque a família hoje ainda busca primeiro a visão ali de um pediatra que já está acompanhando a criança desde cedo e de forma contínua, e a escola que está ali todo dia no cotidiano observando alguns sinais e acaba encaminhando para as famílias. Tem começado um movimento aí maior também de famílias buscando mais informações em redes sociais, estudando mais sobre desenvolvimento e começando a perceber alguns sinais e buscando de forma autônoma mesmo, algum profissional para ajudar. Mas ainda é minoria, a maioria vem a partir de uma visão, de alguma pessoa externa que começa a pontuar algumas dificuldades que já começam a ser percebidas ali naquela criança no desenvolvimento dela, Ok, tá? principalmente então a escola é um campo Isso, importante de encaminhamento, né? Principalmente aí no primeiro momento, aí na primeira infância, aí até 6 anos mais ou menos, né? É uma isso, fase que a criança está entrando para a escola, não é isso? E isso, também de médicos e profissionais de saúde, é isso? isso. E uma coisa também que é importante. Acaba que na escola a gente consegue realmente ter uma visão de desenvolvimento da criança comparada com outras crianças da mesma idade, né. Então hoje temos muitos pais de filhos únicos que não têm com noção ali do que é esperado para cada faixa etária, o que é esperado ou considerado um comportamento de uma agitação maior ou de um atraso de fala. Então a escola dá para a família e para quem está ali acompanhando as crianças, um panorama, né, um comparativo direto do que é esperado, né, em nível de grupo também. Bom, vamos pensar então, né, Marina, em relação a esses problemas, né? O que que chega mais para vocês lá nessa faixa etária, né? E aí a gente pode dividir um pouquinho o trabalho da psiquiatria, por exemplo. Vanessa vai comentar um pouco sobre isso, inclusive o papel da medicação quando ele é necessário, e as intervenções não farmacológicas são muito importantes, já que a gente está trabalhando com crianças em pleno, né, desenvolvimento, uma fase muito importante, que é essa fase aí de 1 a 5, 1 a 6 anos, que é quando exatamente a gente está formando, né, os processos cerebrais, mentais, psicológicos, afetivos, emocionais, não é isso? Uhum. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. As principais demandas que chegam ali para a gente envolve questões, né, de dificuldade, na interação social com outras crianças, dificuldade de aprendizagem, principalmente quando já está ali na escola que tem conteúdos pedagógicos mais direcionados. Além disso também, dificuldades ali com o desenvolvimento da comunicação, principalmente da fala. A fala é um dos pontos que trazem ali as famílias, sim, a se movimentarem, principalmente nos primeiros anos de vida, para procurar um profissional. E aí vão vindo alguns atrasos em relação a habilidades esperadas para aquela idade que eles vão percebendo que a criança às vezes não adquiriu os marcos necessários. Além disso também, a gente recebe muitas demandas relacionadas a crianças que têm ali uma dificuldade de lidar com, o não, intolerância para lidar com situações que saem do esperado para elas.
comportamentos às vezes agressivos, né, tanto com os pais ou às vezes no ambiente escolar, agitação muito grande, dificuldade com para casa, então vão envolvendo ali muitos aspectos, né, que vai ampliando muito, a depender da idade também da criança. Você tocou num ponto, Marina, muito interessante, que é a busca dos pais, principalmente em relação a crianças que não têm muito limite ou não aceitam muito limite, né? E eles começam a ter dificuldade, então, na criação, mesmo na lida do dia a dia com a criança, e muitas vezes chega no nosso consultório, então, com esse pedido de ajuda, né? Será que meu filho tem alguma coisa? Porque ele não está aceitando o limite, ele não está conseguindo ir bem na escola, ou ele está bem atrasado em relação aos outros coleguinhas, ou quando tem irmãos, né, Marina? Os pais costumam dizer: minha primeira filha não foi assim, esse está demorando mais para falar ou para andar, né? Uhum. Então, Laura, conta para a gente um pouquinho, quando chega a criança para você, né? Qual recurso que vocês usam lá no Espaço Elo, né? E quais os recursos de terapia que vocês trabalham para avaliar as crianças? Então, lá nesse Espaço Elo, a gente trabalha com a análise do comportamento aplicada, que é uma ciência muito ampla e tem estratégias tanto mais estruturadas quanto mais naturalistas também para poder trabalhar com o desenvolvimento. Então, a gente utiliza a teoria da análise do comportamento e, na prática, ela é aplicada para poder trabalhar com esses atrasos no desenvolvimento da criança. Então, a primeira coisa que a gente faz é entender onde que essa criança apresenta atrasos, quais que são as dificuldades que ela tem, o que essa família traz de demanda para a gente hoje. Né? Assim, então, o que a gente faz a primeiro momento? A gente faz uma entrevista de anamnese para entender a história da criança. Então, como que essa família chegou até aqui? O que tem tido de dificuldades no dia a dia? Essa criança já fala, já desfraudou? Ela já está na escola, né? E a partir disso a gente começa as avaliações. E essa avaliação ela não é de testes, né? Assim, ela não é um psicodiagnóstico, é uma avaliação global do desenvolvimento da criança. Então, a partir disso, a gente pode utilizar o checklist do modelo Denver de intervenção precoce para crianças até 4 anos, e também podemos utilizar outros instrumentos. Então, hoje a gente tem a ABLES, a gente tem o VibMap, e aí a partir dele a gente vai poder avaliar a comunicação, habilidades acadêmicas, habilidades sociais, cognição, comunicação receptiva, expressiva. Então, a gente faz essa avaliação global mesmo. Essas avaliações, elas são tanto na clínica, para a gente poder ver a criança em um ambiente diferente, que ela não conhece, um ambiente mais controlado. A gente avalia na casa da criança, na escola, em todos os contextos que essa criança frequenta. A gente faz entrevista com os pais para a gente poder entender também se ela generaliza o comportamento. Então, às vezes, com a família, ela pode manter mais contato visual e conversar mais, mas no colégio ela já tem dificuldade. Né? Então, a gente quer entender o comportamento que ela apresenta em casa, ela apresenta em outros lugares também? E depois disso, a gente parte para o início das intervenções. Então, a gente vai montar um plano de desenvolvimento individual, que nele vai conter, né, objetivos pautados para todas as questões que a gente viu que aquela criança está em atraso, e também de demandas da família. Então, a gente pergunta: o que você tem de demanda hoje? O que é difícil hoje? O que a gente poderia fazer para poder melhorar a sua qualidade de vida e do seu filho? Porque, no final das contas, é sobre isso, é sobre qualidade de vida, independência e autonomia, tanto da família quanto da criança, né? Que no futuro vai ser um adulto. Interessante, né, gente? Uhum. Vocês percebem que a avaliação da criança e o tratamento da criança, ele é multidisciplinar. Ele engloba várias áreas, não é? Uhum. E muitas vezes não é um profissional somente que vai dar conta, né, de tratar uma criança com transtorno, né? Então, a clínica da criança e do adolescente, ela é uma clínica mais complexa, Sim. né? Às vezes a gente vai precisar, inclusive, de um espaço, né, Uhum. especializado com alguns instrumentos, às vezes brinquedos, jogos, né? Estrutura de espaço mesmo, para a gente dar conta, né, de trabalhar as dificuldades e de ajudar
nessa questão da socialização e do manejo, né, às vezes da agitação psicomotora, né? Vocês trabalham com essa questão da agitação psicomotora, da crise também, Mari? Sim, e aí uma coisa que da fala da Laura e do que vocês foram trazendo, que eu também acho que é importante a gente colocar aí, é que não necessariamente as nossas crianças hoje que estão em intervenção e acompanhamento, elas têm algum diagnóstico já fechado, né? A gente vai falar sobre atrasos e dificuldades, atrasos quando a Laura traz, ela está falando sobre considerando habilidades esperadas para aquela idade, se a nossa criança faz ou não, mas às vezes crianças que têm habilidades esperadas para aquela faixa etária ainda assim apresentam dificuldades que não estão relacionadas com ganho de habilidades do desenvolvimento. Então, a parte da agitação, por exemplo, pode estar relacionada tanto com uma parte de ganho de habilidade, né? Então, às vezes, é uma criança que tem questões motoras ali que acabam impactando o permanecer na mesma posição por mais tempo, né? E acaba fazendo com que uma agitação aconteça. Mas em outros momentos, não, pode ter um viés muito mais de como a gente vai dar estratégias para aquela criança se organizar e usar habilidades que ela já tem, né? Então, temos hoje muitas crianças, principalmente que já estão maiores, maiores que eu falo aí já com 5, 6, que às vezes não é a parte do atraso do desenvolvimento que é o ponto, né? A gente tem essa parte do desenvolver habilidades quando tem esse déficit, né? Essa diferença com o esperado, mas ainda assim pode ter aquelas dificuldades que impactam no dia a dia, né? E aí temos a questão tanto da parte dessa agitação, às vezes a gente tem a falta de atenção que hoje é muito trazida pelos pais, né? Que às vezes as crianças não se focam, não conseguem finalizar atividades, a parte do limite que a gente colocou, que às vezes é um trabalho muito mais com a família, de orientar a família, de como lidar com algumas situações. Então, tem muito esses dois viés, né? E acho que para você deve chegar, né, bastante, vocês quanto psiquiatras, muito, às vezes, famílias querendo muito saber um diagnóstico, né? E a gente, quando recebe, a gente faz um caminho contrário, às vezes. A gente fala assim, olha, para a gente não faz tanta diferença o diagnóstico agora, porque a gente vai focar nos impactos no dia a dia daquela criança. Seja por um diagnóstico ou não, por uma questão pontual da vida dela que aquilo está acontecendo, né? Uhum. Ok, então vocês vão fazer uma avaliação do diagnóstico do contexto da criança dentro daquela situação de Isso, possível atraso que ela está tendo, né, em relação à sua faixa etária e o desenvolvimento esperado, não é isso? isso. Muito bem. Bom, a gente está, como você colocou, tendo desafios na clínica do ponto de vista não só na clínica de adulto, mas de criança também, né, imagino, Uhum. no sentido da gente trabalhar essa ideia de que a atenção virou um problema hoje, né? Ou seja, tanto para crianças e adultos, parece que a sociedade e as pessoas mesmo estão cobrando um nível de foco e atenção extremos, né, para a resolução de problemas, não é isso? Eu estou me lembrando aqui de uma pessoa, inclusive, que eu recebi hoje pela manhã, uma colega médica que está se queixando que ela não está conseguindo estudar o suficiente, ou não está tendo foco suficiente para tocar a pós-graduação que ela está fazendo no momento, né? Uhum. É uma pessoa que tem uma história aí realmente de percurso importante, né? Já concluiu um curso superior, já tentou fazer, inclusive, outras situações de curso, etc., e teve um resultado satisfatório, né? Vamos pensar um pouquinho, então, queria pensar um pouco se a gente não está, às vezes, gerando uma ampliação diagnóstica muito grande, muito extensa em relação a essa questão do diagnóstico de transtorno, né, de déficit atencional, né? Que a gente sabe que começa lá na infância, né? Quer dizer, não existe déficit de atenção e hiperatividade que se inicia na vida adulta, né? Uhum. A não ser que a gente esteja começando a pensar num outro quadro, um quadro novo aqui em relação a essa questão, né? Eu queria que vocês pensassem um pouco conosco, como é que vocês estão vendo essa demanda dos pais, assim, num sentido de chegar a que a criança tem que atingir determinado nível, vamos dizer assim, do ponto de vista, né, do desempenho escolar, educacional, né, pensando um pouco essa questão crítica no sentido da cobrança da atenção, porque hoje a gente vive numa sociedade que cada vez mais né, nós somos chamados à dispersão, né, o tempo todo com muita informação, muita imagem, né, muita tela. Será que é possível a gente ter tanta atenção quanto a gente tinha antes, quando a gente tinha menos densidade de acesso à informação? Né? É esse que eu queria colocar para vocês. Eu acho muito importante falar um pouco sobre isso também, porque muitas vezes os pais chegam querendo um diagnóstico, né? E claro que o diagnóstico
até certo ponto é muito importante, até para poder pensar em políticas públicas, direitos daquela pessoa, tanto o direito de ter um acompanhamento na escola, de ter acesso a serviços de saúde, isso tudo é muito importante. Mas sempre é importante a gente fazer um diagnóstico diferencial para poder pensar em vários aspectos. Primeiro, como conduzir e manejar alguns tipos de comportamento, qual o tipo de, né, medicação que a gente vai entrar, né? Inclusive, vocês podem falar um pouco sobre isso, né? Isso é importante. E também pensar no sentido de, é importante fazer esse caminho que a Marina falou, de, quem sabe, começar a intervir para depois diagnosticar, porque muitas vezes a falta de atenção ali pode ser, às vezes, relacionada a outra coisa, né? Às vezes não é um TDAH, às vezes a criança está com uma agitação motora muito grande, não consegue se concentrar, ou então, às vezes, se dispersa muito rápido na brincadeira porque não tem um repertório de brincar muito grande. Então, às vezes, a gente pensa, poxa, meu filho ele brinca rapidinho com isso, depois já vai para outro brinquedo, deixa tudo no chão, pega outro, acho que ele está sem atenção. Será que ele tem repertório para passar tanto tempo na brincadeira? Ou será que pode ser realmente um TDAH? Então, eu acho que é importante a gente pensar por esse lado. O diagnóstico ele é importante, realmente tem TEA, tem TDAH, tem vários quesitos, mas é muito importante a gente pensar, né, se realmente é um diagnóstico ou pode ser outras coisas que estão fazendo essa criança estar mais hiperativa, mais desatenta, né, Mari? E assim, complementando, que a gente tem que saber diferenciar muito na clínica é isso, um transtorno do neurodesenvolvimento e sintomas daquele transtorno, porque eu falo que se a gente pega um DSM, a gente sai lendo, a gente vai se identificando com inúmeros sintomas, mas não quer dizer que a gente tem todos aqueles transtornos ali listados, né? A gente vai falar muito sobre impactos na vida, então, como você trouxe, não tem uma pessoa que vai apresentar sinais de TDAH só na vida adulta, aquilo estava presente desde o início da vida da pessoa. Então, a gente olhar histórico, olhar se já teve alguma outra mudança de estratégia ou adequação no ambiente que fez com que a resposta ali fosse diferente, né? E, claro, igual a Laura falou, estamos aí, né, com muitos diagnósticos, sim, a gente tem recebido muitas crianças que se enquadram dentro dos diagnósticos, mas tem casos que não, que às vezes é muito mais essa adequação, o trabalhar para estimular alguns pontos que acabam impactando em outros. Ok. Bom, a Laura mencionou a questão da possibilidade de uma medicação, né? Vamos pensar um pouquinho, Vanessa, essa questão da medicação em criança, que é uma coisa, às vezes, um pouco polêmica em relação a que idade a gente inicia medicamento ou não. Como que a gente utiliza medicamento na infância, especialmente nessa fase inicial, né, do desenvolvimento, não é isso? Vamos A pensar um gente pouco. tem que ter muito cuidado com medicação em criança, porque o cérebro da criança ele está em desenvolvimento, né? E a medicação ela vai ter um impacto nesse desenvolvimento e a gente ainda, digamos assim, a gente não tem muito tempo de experiência, né, com o uso do medicamento e o impacto desses medicamentos a longo prazo nas crianças. Então, a gente evita, pelo menos nos primeiros 5 anos de vida, a gente evita medicações, né? A menos que a criança esteja tendo comprometimento, por exemplo, no sono, uma criança que não dorme de jeito nenhum, né? Ou uma criança que esteja num quadro que está inapetente, não está alimentando, né? Que nitidamente está tendo um prejuízo muito grande e que aí a gente tem que fazer uma intervenção, né? Fora isso, a gente procura ser muito pontual na medicação, usar o menos possível de medicamento, né? Então, um medicamento, né? 2 no máximo, e visando sempre qual sintoma que eu quero atingir com aquele medicamento, né? Eu quero melhorar agitação, eu quero melhorar o sono, né? Ou eu quero melhorar o humor, né? Uma criança muito irritada, né? Muito agressiva, muito intolerante, né? Então, eu vou usar a medicação de acordo com os sintomas que eu quero atingir. Na psiquiatria, a gente sabe, né, que a gente não tem remédios curativos. Os transtornos mentais, a gente tem um controle, né? Então, tanto no adulto como na criança, a gente vai buscar, então, usar o arsenal médico, né, de medicamentos para, às vezes, facilitar, inclusive, a abordagem terapêutica, né? Uma criança muito agitada, muito hiperativa, ela não dá conta de interagir no brincar, né, na ação terapêutica. Então, muitas vezes eu vou usar um medicamento para
deixar essa criança um pouco menos agitada para que a terapia possa funcionar ali, Exato. Principalmente em casos mais severos, né? Então, crianças que Sim, têm crises constantes, é interessante entrar com a exato, medicação até para que ela tenha ganhos significativos, exato. né? Porque Exato. a criança não vai conseguir aprender tendo crises frequentes, né? A Sim. gente vai ensinar no momento que ela está estável. Eu É, gosto muito de conversar com os pais, porque muitas vezes os pais têm uma expectativa muito grande na medicação, como se a medicação fosse resolver o problema da Uhum. criança, Uhum. né? Então, eu sempre gosto de explicar qual o objetivo do remédio, o que que eu vou querer, né? O que que eu espero daquela medicação. E eu sempre falo, olha, o remédio ele vai agir até 50, 60% do caminhar, e os outros é a terapia, essa manejo dos pais, né? Certeza. Tratar a criança sempre é, está embutido também o tratamento familiar, não é, Marina? Sim, A gente sempre, quando trata a criança, trata a família tem a família também. envolvida. E isso que você está trazendo entra muito no quanto é importante o trabalho em equipe, né? Porque aí, Sim, enquanto você vai e prescreve uma medicação, as terapeutas também têm que estar cientes do que elas têm que medir para ver se está também tendo sim. efeitos, né? Porque às vezes entra uma medicação, a família às vezes chega assim, ah, não sei por que que ele está tomando tal medicação. E aí, como que se ela não sabe o que que vai ter impacto, que espera ter impactos ali com aquela medicação, como a gente vai medir se foi positivo ou não, né? Ainda mais pensando que tem medicações que às vezes vão ter alguns outros efeitos ali para a criança, né? E aí talvez você pode falar melhor, que às vezes tem algumas que a gente tem na clínica que tem alguma reação com maior sonolência, algo assim. E isso também é importante, quem está ali na parte de terapia da criança estar ciente para também já estar antecipando essas reações e estar também em contato com vocês para ajustes necessários, né? Exatamente. Esse trabalho em equipe na criança é muito importante, porque eu sou médica, vou passar uma medicação, meu objetivo com aquele remédio é diminuir a agitação da criança e melhorar o sono. Mas não é o meu objetivo que a criança durma o dia todo, ou que ela vá na terapia e durma na terapia, né? Uhum. Mas muitas vezes, quando a criança é muito agitada, às vezes para a família é mais vantagem que a criança durma mais tempo, né? Uhum. Então, muitas vezes os pais preferem deixar o menino dormindo até meio-dia, né? Porque ele vai dar menos trabalho. Mas aí, se a terapeuta está observando isso, olha, a criança está vindo na terapia e está cochilando, né? Está perdendo muito tempo durante o dia. Então, a gente, nessa comunicação, a gente diminui a dose, a gente conversa com os pais, a gente orienta, né? Porque eu sempre falo, né, com os pais, nosso objetivo não é calar a boca da criança, né? Sim. Na verdade, o remédio ele tem que ser um ajudador da criança, é um possibilitador da criança dar conta do dia a dia, de ir à escola, de fazer as atividades, né? Por exemplo, uma criança com TDAH é uma criança muito agitada. Então, eu já sei no meu consultório que tem uma criança com TDAH antes dela entrar na minha sala. Sabe por quê? Ela já bateu na porta, ela já abriu a porta tentando entrar, já bebeu água, já ligou o som e desligou. Quando ela entra na minha sala, ela mexe nas gavetas, ela olha os livros, pergunta sobre tudo que tem na minha mesa, né? Uhum. Diferente de uma criança que entra coladinha na barra da saia da mãe, que fica quietinha olhando para baixo e não quer comunicar. Se eu tento aproximar, pergunto o nome, ela fica muito quietinha, né? Uhum. Então, eu já, de cara, eu não precisei perguntar nada, eu já sei, né? Se a criança é hiperativa ou não. A observação nossa clínica da criança já traz muitos dados, né? Isso. Já traz dados muito ricos e relevantes para a gente também intervir, né? A gente fala lá na clínica que observar a nossa criança vale mais do que qualquer entrevista ali sem ela estar Uhum. presente
Então, entre ver a nossa criança 1 hora e ficar com o pai 3 horas conversando, a gente prefere ver a criança 1 hora. Sim. E essa que é a importância de observá-la em vários ambientes, né? Assim, observar na Uhum. escola, em casa, inclusive vídeos. Então, pede para o pai, para a mãe, tá brincando com outras crianças, grava, manda para a gente ver em outros contextos também, que essa parte da observação é muito importante, né? Sim. Ok. É isso mesmo, acho que é importantíssimo. Eu acho que a gente consegue identificar um pouquinho como é que é complexo, mais complexo você, né, fazer atendimento de uma criança para estar num contexto sócio-familiar de uma certa ainda dependência, né, está num contexto de desenvolvimento psicoafetivo, social, e isso, ao contrário do adulto, né, que tem a sua autonomia, que chega no consultório sozinho com a sua demanda, gera realmente uma outra dinâmica de atendimento, não é isso?